Olá, seja bem-vindo. Eu sou o professor Hubert Gesser e vou conversar com você agora sobre a aula 8 do curso de Matemática Financeira, Sistema de Amortização Price. Então, como a gente já viu na aula anterior, o que é amortizar? Amortizar é o ato de pagar, de devolver em forma de prestações o capital que você tomou emprestado. Para isso existe um período de amortização. Esse período pode ser em prestações mensais, prestações bimestrais, prestações semanais. Existe um prazo de amortização, um período de tempo entre a primeira parcela e a última. Existem parcelas que você vai pagar, que corresponde ao pagamento dos juros mais a amortização. Existem juros, então, nesse sistema. Existe um saldo devedor, que é calculado mediante o saldo devedor inicial menos o valor que você conseguiu amortizar. E vários sistemas de amortização. Na aula passada nós vimos o sistema SAC, Sistema de Amortização Constante. Agora nós veremos o sistema Price, Sistema de Prestações Constantes. O sistema Price também pode ser chamado de método francês. Então, o sistema de amortização Price é uma forma de amortização que é representada por uma série de pagamentos uniformes. Então, todas as parcelas têm exatamente o mesmo valor. Por esse sistema, o mutuário, ele obriga-se a devolver o principal, o capital emprestado, mais juros em prestações iguais entre si. Todas as parcelas serão iguais. A última parcela é que vai quitar a dívida. Então, uma representação de um diagrama de fluxo de caixa do sistema Price pode ser vista aqui. Então, nós temos aqui um capital inicial, na data zero, no momento zero, você tem esse empréstimo. E depois, nos momentos 1, 2, 3, 4, 5 e 6, nos momentos futuros, você faz a devolução na forma de prestações do empréstimo que foi feito. Se você observar, a amortização do processo, ela vai crescendo ao longo do tempo. A cada período que passa, você amortiza mais o valor da sua dívida. Em compensação, os juros começam mais altos e eles vão caindo com o tempo. Como o valor da prestação é o somatório dos juros mais a amortização, você terá sempre prestações iguais, ou seja, à medida que cresce a amortização, diminui os juros, um compensa a queda do outro. Por isso as prestações são sempre iguais. Então, essas são as características do sistema Price, né? A amortização ela é crescente, ela aumenta com o tempo. Já os juros, eles caem com o tempo, ele vai diminuindo porque a cada parcela o saldo devedor diminui. Como os juros é calculado sobre o saldo devedor, é natural que eles sofram redução ao longo do tempo. Vejam que eu estou falando juros e não taxa de juros. O valor da prestação ele é sempre constante, ele é uniforme, como eu já falei para vocês. Todas as parcelas têm o mesmo valor. E o saldo devedor ele é decrescente, ele vai caindo com o tempo. Então eu posso mostrar aqui para vocês uma planilha onde mostra o funcionamento do sistema Price de amortização. Então, nessa planilha eu tenho os valores em reais, tenho a devolução do empréstimo de R$60 mil em 3 parcelas mensais. E a taxa de juros de 10% ao mês. A primeira coisa que eu procuro na planilha é qual é a coluna que tem valores constantes, que não se modificam nunca, são iguais em todas as parcelas. Como o sistema é Price, eu vou começar pela coluna do total da prestação. No sistema SAC, nós começávamos pela coluna da amortização. Agora é o diferente, agora a gente começa pelo total. Para achar o valor que vai ser expresso aqui dentro, que será igual nas 3 parcelas, nós temos que fazer um cálculo, lembrar do cálculo da aula de prestações, onde nós temos que pegar os R$60 mil e capitalizá-los para prestações futuras. Como que se pode fazer esse cálculo? Então posso fazer ele algebricamente, ou com o uso da calculadora HP12C, ou ainda com o uso da tabela de fator de atualização de capital que vocês têm no material didático de vocês. Particularmente, eu dou preferência ou para a fórmula algébrica ou para o uso da calculadora HP12C. Então, algebricamente, como seria o cálculo? Eu tenho essa expressão matemática, onde P é o valor presente, os R$60 mil. Coloco aqui na equação. A é o que eu quero saber, é o valor presente, é o valor das prestações que você terá na sua resolução de cálculo. E a taxa de 10% ao mês é a taxa da planilha de amortização. Se você substituir na equação os 10% ao mês, que será o valor da taxa,
e o 3, que é o período, 3 meses, você algebricamente terá essa resolução aqui, ó, 2,486851991. Como ele está multiplicando A, você passa como divisor de 60 mil. E você terá, então, o valor da prestação de R$ 24.126,89. Se eu optar pela resolução na HP 12C, você ganha tempo, porque você não vai ter necessidade de fazer os cálculos algébricos, e você poderá fazer com o uso das funções específicas que estão embutidas na calculadora. Então a gente começa com FREG, que seria a limpeza dos registradores da calculadora. Informe para HP que as prestações são pós-antecipadas, por isso você aperta GEND. Depois você insere o valor presente, aqui é 60 mil, então 60 mil PV. Depois você bota a taxa, 10%, 10i. Lembre-se que na HP você não coloca a taxa na forma unitária, como você faz no cálculo algébrico. Você não escreve 0,10, você escreve 10, de 10%. Depois você coloca o período, 3N. Lembre-se que o período tem que estar na mesma unidade de tempo da taxa. Como a taxa é de 10% ao mês, é uma taxa mensal, você coloca o período em meses, 3 meses. E manda a calculadora apresentar a resposta. Você aperta PMT, que vai dar o valor da prestação, e aperta o CHS, porque no desenho do diagrama de fluxo de caixa, as setas, as prestações são pagamentos. Então você aperta para informar a calculadora que é um pagamento. Função CHS, Change Sign, mudança de sinal. Resposta da calculadora, R$ 24.126,89. Então esse é o valor de cada uma das 3 parcelas. Pego esse valor encontrado na calculadora, transporto para a minha planilha de financiamento e vou ter exatamente toda a coluna do total já calculada. Então, 24.126,89 em cada uma dos 3 momentos, em cada um dos 3 meses, como o valor total da parcela. Muito bem. Eu sei que a taxa de juros também é de 10% ao mês. Se eu sei que a taxa é de 10% ao mês, quanto é que eu pago de juros no primeiro período? Tem que pagar 10% em cima de 60 mil. Então, preencho aqui R$6 mil. E como é que eu vou achar o valor da amortização que está na coluna ao lado? Muito simples. Eu sei que 6 mil somado com o valor que vai aparecer aqui, tem que fechar o total de 24.126,89. Então basta que eu faça uma subtração. Eu pego esses 24.126, diminuo a 6 mil e vou achar o valor a ser colocado aqui dentro. Fazendo a resolução, eu vou ter essa subtração. 24.126 menos 6 mil dá 18.126,89. Então achei o valor da amortização. Agora que eu tenho o valor da amortização, eu posso achar o saldo devedor final. Lembre-se que o saldo devedor final sempre é o saldo devedor inicial menos o valor que você amortiza, que resulta no saldo devedor final de R$ 41.873,11. O saldo devedor no final do mês 1 equivale ao saldo devedor no início do mês 2, na qual incide a taxa de juros de 10%, que forma o valor de R$ 4.187,31, que diminuído do total da parcela que é constante, gera a amortização de R$ 19.939,58. Para achar o saldo devedor final, faço o mesmo cálculo. O saldo devedor inicial menos a amortização. Gera o valor de saldo devedor final de R$ 21.933,53. Então, novamente, chamo a atenção de vocês. Não importa quanto você paga numa dívida, importa quanto você amortiza. Então, o erro comum que as pessoas cometem. Se eu devo 500 e pago 100, a minha dívida não fica em 400. Você tem que montar a planilha de amortização para saber o quanto você conseguiu reduzir da sua dívida. O saldo devedor inicial de R$ 21.933,53 corresponde ao saldo devedor no final do mês 2. Incida a taxa de juros de R$ 2.193,35, 10% do saldo devedor inicial, e você diminuirá esse valor do teu total do valor da prestação e achará a amortização de R$ 21.933,53. Basta que você agora faça a diminuição do saldo devedor inicial a esse valor de amortização, você verá que a sua dívida está zerada. Você quitou a dívida, pagou todas as parcelas do financiamento.
O sistema de amortização Price talvez seja o mais empregado no mercado, o mais comum de ser encontrado. A maioria dos automóveis, quando são vendidos em parcelas fixas, parcelas constantes, exatamente porque utilizam o sistema Price, né? Então aqui eu boto uma charge, onde mostra um vendedor de automóveis conversando com o cliente. Pode levar que está inteiro, único dono, carro de padre. Beleza, o sujeito se interessou. Vê lá, não vai passar de 80 km por hora, Deus está vendo. Então, um carro que estava totalmente sendo vigiado, né? Outra charge, só carros novos, carro econômico e barato. Então, aqui, um carro muito pequeno ali disponível a esse possível comprador. Possivelmente, ele vai fazer um financiamento através do sistema de amortização Price. Outra charge, é de cortesia do nosso governo. Com ou sem aumento de IPI, você ganha esse kit. Então, você está comprando um automóvel, tanto nacional quanto importado, e está ganhando um kit de palhaço, porque você está entrando num sistema de financiamento, que muitas vezes traz mais benefícios a quem está vendendo o automóvel do que a quem está comprando. Coloco aqui alguns exercícios, então, para nós treinarmos a aplicação dessa tabela Price. Então, o financiamento de um automóvel no valor de R$60 mil é feito pela tabela Price. Então, saldo devedor inicial, 60 mil. Ela é feita em 6 parcelas mensais. Começo com a 1 e termino com a 6ª parcela, todas mensais. Taxa de 10% ao mês. E sabe-se que a primeira parcela vence em 30 dias. Então, começo no período 1, como eu já destaquei. Senão, começaria no período 0, né? Se começasse a primeira parcela fosse na data da compra do automóvel. Muito bem. Se a taxa é de 10% ao mês, os juros no primeiro período é de 6 mil. Mas eu sempre começo o cálculo pela coluna dos valores constantes. Se a amortização é price, o que é constante é o valor da prestação. Então a prestação daria R$ 13.776,44. Como eu encontro esse valor? Ou com o cálculo algébrico, ou com a tabela de fator de acumulação de capital, ou então com HP 12C. Se eu quiser fazer esse cálculo no HP 12C, eu posso fazer rapidamente aqui para vocês. Eu começo com a função freg, depois eu boto o valor da dívida, 60 mil PV, posso colocar a quantidade de parcelas, 6N, posso colocar a taxa, 10I, informo para HP que é no sistema pós-antecipado, GEND, e mando calcular o PMT. E lembro que é um pagamento, então aperto o CHS. Mudança de sinal, change sign. Vai me dar exatamente essa resposta. R$ 13.776,44. Coloco esse valor em todas as 6 parcelas. Todas elas constantes. Para achar o valor da amortização, que está representado aqui, seria o total menos os juros. Por quê? Porque se esse somatório de 6 mil com o valor que eu quero descobrir tem que dar 13.776, então basta eu fazer a subtração do valor da prestação que eu já tenho com o valor dos juros que eu descobri. Fazendo os cálculos, eu teria então a amortização no primeiro período de R$ 7.776,44. Vejam que eu parti de R$ 60 mil, paguei R$ 13.776, mas a minha dívida é de R$ 52.223,56. Por que isso? Porque, novamente, eu repito, não importa o quanto você paga, importa é o quanto você consegue amortizar da sua dívida. Então, se eu paguei 6 mil de juros, esses 6 mil não vão reduzir a minha dívida. O que reduz a minha dívida é apenas o valor da amortização. Então, é 60 mil menos 7.700, que irá gerar o valor de 52.223. Pouco importa que você pagou 13.776. Isso só existe porque há incidência de juros. Se você não pagar os juros, a sua dívida vai crescer. Então, o pagamento dos juros impede que a sua dívida cresça, mas ela não ajuda a reduzir a dívida. O saldo devedor no final do mês 1 é o saldo devedor no início do mês 2. E assim por diante eu vou montando a planilha. Aplico a taxa de juros, faço a subtração de 13 mil com 5.200, vou achar a amortização, acho o saldo devedor e assim por diante. Adotando esse procedimento de cálculo, no final eu vou conseguir zerar a minha planilha de amortização. Então, o procedimento de cálculo algébrico da planilha Price, ele é um pouco mais complexo e mais trabalhoso
do que o sistema SAC, sistema de amortização constantes, que nós vimos na aula anterior. Porém, ele é mais empregado no mercado. Então, quando alguém vai numa loja comprar um produto, um automóvel, um eletrodoméstico, geralmente as lojas adotam o sistema PRICE, o sistema de prestações constantes. Um segundo exercício propõe que um equipamento no valor de R$40 mil é feito pelo sistema PRICE. Aqui está errado, PRICE. Em 5 parcelas mensais com taxa de 5% ao mês. Sabe-se que a primeira parcela vence dentro de 30 dias. Então, vamos aplicar o cálculo, pode ser na calculadora financeira HP12C ou o cálculo algébrico. Vou achar o valor das parcelas de 9.238,99. Então, todas as parcelas exatamente iguais. Se eu pegar os R$40 mil iniciais e descobrir o valor da amortização, eu vou ter o meu saldo devedor final. Para descobrir o valor da amortização, novamente é só pegar esses 9.238, diminuir do 2.000 que eu pago de juros, que é 5% de 40 mil, e vou ter aqui o valor da amortização. Então aqui eu tenho a planilha totalmente montada, preenchida. 9.238 menos 2.000 dá 7.238,99. 40 mil menos o valor da amortização dá o saldo devedor final do mês 1, que é exatamente igual ao saldo devedor no início do mês 2. Sempre esse é o procedimento de cálculo. Comece pela coluna total, quando o sistema for price, descubra depois o valor dos juros e faça a subtração para achar a amortização. Depois que você tem a amortização, comece pelo saldo devedor inicial, diminua a amortização para achar o saldo devedor final. Ao final dos passos, você terá a sua planilha zerada e a sua dívida liquidada. Essa planilha, esse sistema de amortização price, está presente também na planilha matemática, que está disponível na internet, que é referente ao livro do Matemática das Finanças, do Adriano Leal Bruni. Então você pode encontrar essa planilha facilmente e baixá-la da internet, do site www.minhasaulas.com.br/excel/matemágica.xls. O funcionamento dela é exatamente igual ao visto na aula anterior, na aula de sistema de amortização constante. A única diferença é que eu teria aqui nessa primeira célula modificado o sistema SAC para o sistema PRICE e automaticamente a planilha já sai elaborada. Se eu mudar essa configuração de PRICE para SAC, eu não preciso nem mudar os outros valores. Automaticamente a planilha já muda do sistema PRICE para o sistema SAC. Então o planilhamento em Excel ele é bastante ágil e útil quando você quer estudar um sistema de financiamento, porque o sistema informatizado automatizado já te dá todas as planilhas prontas. A matemática no ambiente empresarial, então, gostaria de mostrar para vocês que o sistema PRICE ele tem prestações constantes e é muito utilizado no comércio em geral. Talvez seja o tipo de sistema de amortização mais empregado. E ele pode ser facilmente calculado em planilhas eletrônicas, como a planilha matemática do Microsoft Excel. Deixo então como sugestão para vocês que vocês entrem no YouTube, digitem o link que está exposto aqui no vídeo, para que vocês aprendam um pouco mais e vejam como funciona o sistema de amortização PRICE com o uso da calculadora HP12C, porque ela tem funções próprias de amortização, não é tão fácil e ágil quanto no Excel, mas como existe esse sistema de cálculo dentro, embutido na HP12C, quem tiver curiosidade, quiser aprender um pouco mais como funciona a HP12C para o sistema de amortização PRICE, você pode entrar lá no link que está sendo oferecido e verificar o funcionamento desse sistema da planilha dentro da HP12C. Por enquanto é só. Bons estudos a você.